Então, gente, vocês me avisaram. Então, o tema do vídeo de hoje é debate entre Gaio Fato e Monark. Este debate promete bastante confusão, bastante maluquice. Vamos ver até quando deste debate que a gente consegue tancar isso daqui. Eu fiquei sabendo que era bastante insalubre, tá? Então, como tortura é sim entretenimento, eu submeterei vocês aqui na live de hoje a assistirem isso daqui comigo. Olha que excelente. Vamos lá então, Monark versus Gaio Fato, o comunismo é uma utopia no podcast Três Irmãos. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e, é claro, deixe seu comentário aí também. Vamos ver o que nos espera. Podcast Três Irmãos, na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró, aqui na minha frente, meu brother, meu irmão, o Mindinho, traidor. Você tá inventando essa agora. Gostou dessa aí? Você é canalha demais, tô pronto. E aí, Robertinho, na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique aí, com um novo desafio, né? Hoje a gente tem que pegar um programa novo, tentar colocar duas pessoas aí ao vivo nesse online. Não, mas vai valer a pena, eu tô bem empolgado. Hoje a gente sabe se o comunismo é do bem, é do mal, enfim, se a gente salva o nosso amigo ou se o nosso amigo salva a gente, enfim. Não salva você, vai salvar você, eu já tô salvo. Vem com essa conversa, eu já tô salvo. Todo mundo sabe que a gente gosta muito do Monark, e o intuito dessa live o Monark é a gente esclarecer várias coisas pra ele. E quem sabe até trazer pro lado da verdade, velho. Eu acho que o Monark vai esclarecer muita coisa pra gente, eu sempre dou muito... Será, gente? Será que eles vão realmente conseguir esclarecer alguma coisa pro Monark? Será que vão conseguir colocar algum juízo nessa cabeça? Não sei. Eu fiquei sabendo que a Carol Sardá e a Mandy debateram com a advogada dos homens de novo em outro canal. Fiquei sabendo. Desgraça mandou R$10. Sempre no horário do meu soninho. Tive que pagar cigarro do Colunas Tortas enquanto você estava longe. Olha aí. Obrigado, Desgraça. Obrigado pelo Live Pix. Chegou, Desgraça. Ele não demorou absolutamente nada pra ele aparecer aqui. Muita atenção, porque ele fala até porque eu sou muito fã do Monark. Pô, pra muita mim, gente... um dos maiores lutadores pela liberdade de expressão do mundo. Não começa com esse papo não, Robertinho. Vamos, pega leve aí, senão já vai começar a dar treta. Vai começar a dar treta. Então tá. Tá? Pô, muita gente não tava acreditando que ia acontecer esse episódio, né? Mas os caras estão aqui. Sim. Pô, obrigadão os dois aí, né, mano? É isso aí. É uma troca de ideias, isso é sempre saudável, né, mano? Essencial. Monark e Gaio Fato. Obrigado aí, viu, gente? Opa, salve, pessoal. Boa noite aí a todo mundo que tá assistindo. Eu sou mais louco que todos vocês. Boa noite, Três Irmãos. Boa noite, Monark. Suave? Boa noite. Tamo aí, vamos lá. Me convença que o comunismo é foda. Boa sorte. Pô, não, a minha missão aqui vai ser trazer uma discussão, uma conversa. Vamos ver aí, né? Se eu consigo ser convincente o suficiente. Vamos ver. Tá bom, sabe que a galera tava falando, Monark, tipo assim, sem chance. O Elias Jabbour foi lá, conversou com o Monark. Nem o Elias Jabbour conseguiu fazer isso. Mas eu vou te falar um negócio, cara. O Gaio Fato é um cara incrível. Gosto muito do Gaio Fato, um grande professor. Tem um grande canal aí. E eu acho que essa conversa vai ser essencial, assim, porque eu acredito que teoria da conspiração faz mal para as pessoas, assim. Você tá com muita teoria na sua cabeça aí, então vamos... Pensar é ruim, né? As pessoas que pensam é foda. Aí, mano. Mas a minha pergunta é essa: não seria o comunismo também uma parte da teoria da conspiração? Não sei. É uma forma de manipulação bem grande, hein? Quando você centraliza tudo em um lugar só, teoria mano. Da conspiração, tá ligado? Que não existe comunismo. O comunismo não existe. Não seria, então, uma coisa que ninguém teoria conhece? Da conspiração... Se a gente for analisar, né, a palavra, né, são teorias de conspiração. Conspirações existem, certo? Certo. Sim. Então, algumas pessoas observam a realidade, a vida e o mundo, e elas têm algumas teorias sobre conspirações que elas acreditam que existam, entendeu? Eu acho que o problema da teoria da conspiração é que no significado que ela adquiriu nos tempos de hoje,
ela remete a ideias que são ideias que não têm qualquer tipo de evidência material que possa comprovar isso. Mas, ô Gustavo, você não concorda que hoje em dia no discurso público é usado a teoria da conspiração para descredibilizar muitas ideias que, na verdade, tem um monte, sim, de evidências físicas e plausíveis e claras, mas aí a galera que é meio tapada, eu diria, ignora essas coisas e rotula tudo como teoria da conspiração, como se fosse uma forma fácil de não entrar no assunto, entendeu? Tipo, falei que a teoria da conspiração fudeu, agora você não pode mais, entendeu? Tipo, é como se fosse a carta coringa, sacou? Sim. Eu acho que depende. Eu acho que sempre depende, porque quando a gente está tratando desse tema, né, é importante que as coisas fiquem... Sim, não. Não, tá? Pois é, já só o começo já chegamos a esse tipo de loucura. Não demorou 5 minutos pra gente entrar no assunto de teorias da conspiração. Vamos lá, Monark. Fiquem separadas uma da outra. Porque uma coisa é uma teoria da conspiração que envolve, por exemplo, alguma rede mundial de bilionários malignos que controlam o mundo por trás de uma reunião secreta, em que todos eles estão usando ternos, cartolas, enfim, né? Esse imaginário que é produzido. Então, eu acho que esse é um ótimo exemplo, né? Porque a própria ideia, né, do questionamento sobre a utilidade de aparelhos sanitários, né, como a máscara, a vacina, elas se tornaram um desses veículos de comunicação de teorias que não se sustentam na própria materialidade, como a ciência apresenta essas questões. Agora acabou. Já abriu a primeira. Vamos fazer, eu acho que é bom a gente fazer um bingo aqui nessa transmissão para ver quantas vezes a palavra materialidade será dita até o final desse programa. É grave. Quem diria que se basear para fazer a sua análise da realidade, na realidade, né, seria uma coisa. Quem diria? Né? E toda vez acabou o meu argumento. Falou que a materialidade é uma coisa, já era. Monark, a gente está aqui para ter uma conversa. É isso, a gente está aqui para ter uma conversa e para sustentar um diálogo, não a partir só do ponto de que o meu objetivo vai ser, enfim, né, impor qualquer tipo de noção de realidade, de história e tal, mesmo porque eu acredito também que os sujeitos têm agência para poder determinar suas escolhas, para poder caminhar nos seus processos de desenvolvimento de consciência, ainda que muitos desses processos não sejam baseados em evidências científicas, né? Eu acho que o principal ponto aqui, para a gente poder levantar essa questão, é como que uma teoria da conspiração, ou isso que você está chamando de teoria da conspiração, se sustenta, né? Porque, assim, a gente está falando de, sei lá, a gente falou, né? Existem teorias da conspiração que são ligadas a questões de saúde pública. Mas quando você vai pegar para fazer uma análise de diversas instituições credibilizadas em muitos lugares em que você tem esse reconhecimento por pares, por exemplo, sobre a própria viabilidade e a utilidade de uma vacina. Foi nem 10 minutos e já entramos no assunto das vacinas. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ver se com o que é falado aqui, o nosso vídeo continua com sua monetização regular. Acho que assim, é um pouco auto-evidente quando se olha ao redor de que é um método, de que existe uma utilização científica para esse tipo de substância. E o resultado existe dele uma tá aí. utilização científica para fazer veneno também, entendeu? Você não tá falando nada. Tipo, existem várias notícias... Olha a comparação, gente. Olha a comparação. Que dizem que principalmente essas novas vacinas, têm vários efeitos colaterais prejudiciais ao corpo humano. Inclusive alterações genéticas com tecnologia. Eu sou mais louco que todos vocês. Então, as vacinas causam alterações genéticas? Não. Nenhuma vacina aprovada até hoje, nenhuma vacina aprovada em toda a história da humanidade se integra ao DNA das pessoas. O que a gente tem é a vacina de RNA. É o caso da vacina da Pfizer, por exemplo, e da Moderna contra o Covid. As vacinas de RNA, elas são compostas por um microRNA que fornece instruções para os ribossomos das células para que elas produzam proteínas do vírus, como, por exemplo,
a proteína spike do SARS-CoV-2 ou do Covid. Paulinho mandou R$1,13. Iago, eu acompanho você faz um tempo, gostaria de dizer que você ajuda muita gente nessas madrugadas. Obrigado. Como a gente ia dizendo, né, a questão sobre as vacinas, então as vacinas de microRNA não entram no núcleo das células, onde está o DNA. Elas fornecem instruções para a construção de proteínas. E essas proteínas estimulam o sistema imune, né? Ou seja, te imunizam contra o vírus. Então, não, simplesmente não. As vacinas não causam alterações no DNA, tá? Vamos lá. Dias que antes não eram conhecidas, né? Eu acho que assim, Então, as vacinas é uma tecnologia que antes não era conhecida. Toda tecnologia que existe hoje, que anteriormente não existia, ela era desconhecida anteriormente, né? Mas vacinas de RNA, por exemplo, elas são pesquisadas desde 1990. Então, se você fizer as contas, tem 35 anos que elas estão por aí, né? Não é uma tecnologia muito nova. Lá em 2005 que conseguiram estabilizar RNA sintético para basear as vacinas de Covid-19, por exemplo. Essas vacinas elas passam por testes clínicos muito rigorosos em 3 fases, com dezenas de milhares de participantes. E há monitoramento contínuo após a aprovação de uma vacina que vai para o mercado. acho que boa parte da teoria da conspiração... também, o Fato. O problema, o efeito desse discurso também, que a gente tem que ter uma preocupação, que vários... Obrigado a propósito a Oi Juliana, que se tornou membra do canal. Os locais, por conta de falas assim, estão deixando de vacinar, né? E doenças estão aparecendo, doenças que foram erradicadas, né? No próprio Estados Unidos aí tem doença que não tinha, que voltou, porque a galera tá deixando de vacinar, né? Então tem toda uma preocupação com isso também, viu, Monarcão? Não, cara, ó, vou contar a realidade aqui do mundo pra vocês. Essas vacinas foram um grande experimento de engenharia social. Isso é claro, já tá tudo documentado. O Fauci... Gente, o que tem a ver vacina com engenharia social? Se vacinar muda a tua opinião política? Muda a sua preferência social? Muda algum valor moral você tomar a porra da vacina? É inacreditável. Ele tá, assim, afundado na conspiração. Afundado nessas maluquices aí. Ele fala tendo tomado todas as vacinas. Eu não sei se o Monark tomou vacinas. Que foi responsável pelo patrocínio e o desenvolvimento dessas vacinas. Ele tem um monte de escândalo no armário dele. Ele estava envolvido com várias agências internacionais de saúde e tudo mais. Esses caras têm claramente uma agenda de engenharia social, entendeu? Então, eles usam essas distribuições de remédios para justamente controlar o gado que somos nós, seres humanos, né? Gente, existe lucro associado com vacina? Existe interesse comercial? Existe, né? Mas lucro não afeta, não anula a eficácia, né? Por exemplo, todo tipo de medicamento tem uma finalidade financeira, né? Dentro do capitalismo. Então, essas vacinas elas passam por regulação pública, tem transparência com relação aos resultados e a testagem. Os artigos científicos sobre vacinas são publicados em revistas com revisão por pares, né? Não na editora do Thiago Braga, né? E assim, esses estudos são auditados e eles são frequentemente tratados também, né? São públicos, qualquer um pode verificar lá se tem alguma coisa de errado. Então, simplesmente não, gente. Vamos lá. Inegável, e aí o Gaio Fato vai concordar comigo, eu imagino, se ele é comunista, né, por exemplo, que a gente tem dentro da indústria farmacêutica um monte de medidas e estratégias que são anti-ser humano e pró-lucro, certo? Ou não? Não acontece isso na indústria farmacêutica, Gaio Fato? Claro que isso existe. É evidente que isso existe. As vacinas foram inclusive uma das maiores fontes de renda da indústria farmacêutica nos últimos anos. Então, perfeito. Se você quer ser condizente com a sua crença, né, você tem que desconfiar de que existiam incentivos não pró-humanidades na distribuição e no medo todo que foi causado nas pessoas para que elas tomassem essas vacinas em doses cavalares, sabendo que essas vacinas não trazem imunidade
e possuem muitos efeitos. Não trazem imunidade, velho. Não trazem imunidade. Eu lembro que no react que a gente fez do Caporeso versus Humberto Matos, a gente mostrou alguns dados sobre a eficácia de vacinas, né? Efeitos colaterais, isso já é conhecido, isso não é teoria da conspiração, isso é fato, entendeu? Então, são coisas que acontecem no mundo, e esse é um exemplo, né? As elites e os poderosos usam vários mecanismos de controle social, e isso são, sim, reais, isso não é teoria da conspiração, né? E o comunismo, inclusive, é uma ideologia criada e patrocinada por essa elite para, sim, criar um mecanismo de controle social. O comunismo foi financiado... Aqui, de que elite que ele tá falando, né? Afinal de contas, é elite financeira? Não sei por que... Pois é, uma injeção já é uma dose cavalar para ele. Mas se for uma elite financeira, por que uma elite financeira, no final das contas, financiaria um movimento que pressupõe a própria destruição dessa classe, né? Não sei, simplesmente não sei. Agora, tratando de elite intelectual, provavelmente sim, né? O Marx, por exemplo, era uma pessoa estudada, né? O Engels também. Mas tá, vamos lá. Com certeza, o comunismo foi criado pela elite intelectual do passado. Foi os ricos que criaram essa ideia. O Marx, ele foi patrocinado por um monte de cara. Ele ganhou bolsa, ele teve ajuda, né? E aí o cara morreu fudido, morreu pobre. A gente não sabe. Dizem que o Tesla morreu pobre também. É tipo... Não. Gente, só porque um intelectual, um pesquisador, ele pertence, de certa forma, a uma elite intelectual, até mesmo financeira, não consigo visualizar como isso tem relação com as ideias estarem erradas. Mas, se você quiser chamar de elite intelectual, talvez sim, talvez esteja correto. Tente se lembrar que, historicamente, quem tem acesso a estudo, quem produz cientificamente dessa forma, desde muito tempo, é sim quem tem certo capital cultural, nesse sentido, né? Quem realmente tem uma condição um pouco melhor. O fato de alguém ser rico e produzir alguma coisa, e sim, Marx realmente morreu na pobreza, esse tipo de coisa. O fato de alguém ser rico e produzir alguma coisa não significa nada, né? Não significa absolutamente nada. Assim, na maioria dos casos, na verdade, que a gente tem historicamente, esse negócio de produção acadêmica por pessoas mais pobres é um negócio muito recente nessa humanidade, né? Talvez você seja pobre no século XIX, XVIII, por aí, e produza alguma coisa cientificamente relevante, se você for, sei lá, o Michael Faraday. Tipo, tem alguns exemplos muito pontuais. Mas, enfim, é muito esquisito. Esse papo é muito estranho, velho. O Marx morreu fudido. Ele só pôde viabilizar os estudos dele, a dedicação integral que ele teve para poder fazer os estudos sobre economia política, não porque existia uma elite global por trás dele. Pelo contrário, o Marx, inclusive, chegou a ser expulso, expatriado de várias localidades em que ele habitava, porque ele era considerado um sujeito revolucionário e subversivo. Ele foi expulso da Alemanha, do que vai se tornar a Alemanha, ele foi perseguido na França, ele foi ser obrigado... Desculpa, eu entendo, eu sei a história do Marx, mas se você percebe que um cara como o Marx, ele tinha contato com essa elite, entendeu? E a elite, sim, patrocina idealistas radicais justamente para causar caos no discurso público. Mas que contato é esse que o Marx amigo tinha? de Marx emprestava grana pro cara direto. Quem que empresta grana? Exato. Os ricos, eles patrocinam pessoas com discurso radical para destabilizar a sociedade, ao mesmo tempo que eles querem estabilizar a sociedade para controlá-la. Não tem coerência nenhuma o discurso. Pra caralho pra um cara, se não por objetivos políticos. O objetivo político do Engels era, assim como o do Marx, emancipar a humanidade através do governo dos trabalhadores. Existem inúmeras... Essa é a narrativa que contaram para você, acreditar. Essa é a narrativa que se constituiu na realidade, porque, veja só, o marxismo, né, que, enfim, o Marx e o Engels nunca vão chamar de marxismo, mas o nome que se atribui a isso depois, foi uma teoria, não só uma teoria, foi um método de análise da realidade que permitiu uma compreensão científica sobre a realidade para poder alterá-la. É principalmente isso. Só que essa alteração da realidade... Gente, é isso, você visualiza o desenvolvimento da humanidade, né,
como, é claro, a luta de classes, né? Você visualiza que a sociedade ela se desenvolve a partir da luta de classes. E também que esse desenvolvimento ele está atrelado ao desenvolvimento das forças produtivas. É simplesmente isso. Analisa as coisas pelos fatos materiais que acontecem. É uma análise do capitalismo, em primeiro lugar, né? Depois a gente tem essa questão posteriormente, de que realmente a teoria, a ferramenta de análise, ela tá aí, que a gente pode utilizar ela para mudar a realidade. Vem a partir de uma outra chave de compreensão, que é a compreensão não de que existiriam valores abstratos ou de que existiria qualquer tipo de sentido metafísico para além do mundo terrestre, mas de entender que, porra, o que a gente está observando até agora é que a história da humanidade foi a história entre avanços e retrocessos, entre continuidades e rupturas, a história de grupos proprietários e de grupos não proprietários, de grupos que dentro de cada realidade histórica particular se configuraram de formas diferentes, mas que mantiveram um mesmo ponto em comum. Então, ele fala lá Você está falando das... Eu entendo, Gafato. Você tá falando das famílias e das elites. Não, porque então... Houve uma criação de estruturas familiares há milhares de anos, 1 ou 2 milhares de anos atrás, entendeu? Existe uma estrutura que se perpetua através do tempo, que foi criada por pessoas, por seres humanos que tinham o poder naquela época, pô. Essa estrutura se manteve até hoje, ainda existe, entendeu? E essa estrutura usa o capitalismo e o comunismo como antagonista como uma forma de dividir e conquistar. As duas ideologias foram criadas pelas elites, pô. Tudo hoje... Gente, é loucura o que a gente tá assistindo. Assim, eu devia ter esperado. Ele acredita que tem uma conspiração de famílias de poderosos que controlam o capitalismo e o comunismo. Gente, o que a gente visualiza hoje em dia é que o que acontece não é que tem uma família que controla tudo, esse tipo de coisa. A crítica tá exatamente na questão de que o sistema ele não é racionalizado. Não é um sistema racional, é um sistema completamente desgovernado. O capitalismo ele não é um sistema racional de produção, não tem planejamento dentro desse sistema. O rolê é esse. É por isso que tem crise econômica. A crise de 29, por exemplo, não aconteceu porque meia dúzia de poderosos planejaram que ia ter uma porra de uma crise para controlar as massas, alguma coisa desse tipo. É exatamente porque é desgovernado que uma coisa desse tipo acontece. Vamos lá, segue. Você acha mesmo que o comunismo está tão forte no Brasil e tem tanta gente sendo patrocinada e tanto dinheiro entrando nessa pauta porque eles não querem que isso seja discutido? Não, é porque você fala isso sobre a galera ser patrocinada e eu tô aguardando ansiosamente o meu patrocínio chegar, assim, porque alguma coisa deu errado nisso. Não tem condição. O react de hoje vai ser todo com cigarro, tá? Vai ser tudo com cigarro. Quanto tempo que a gente demorou pra acender o primeiro cigarro aqui? A gente demorou 13 minutos de vídeo. A live está com 35 minutos. Vamos lá. Aqui pagando aluguel, ainda não tô comprando casa. Você devia estar recebendo, cara. Eu pedia. Porra, cara. Não, é isso. A forma que eu tenho de pedir dinheiro pra galera pra virar membro, pedir pra entrar no grupo de leitura, os cursos e tal, né? Eu até acredito que existe sim um poder econômico sendo exercido hoje sobre a humanidade. E eu acredito que até o Monark é vítima desse poder econômico, mas é um lobby sionista que acontece hoje no mundo. Né? Não, simplesmente não. A gente não entra nesse papo, não. Nós somos contra o que Israel tá fazendo na Palestina, somos contra sim. Mas, sim, isso daqui tá muito próximo do judeu internacional, tá? Tá muito próximo. Não existe uma elite sionista que governa o mundo, não. É exatamente isso. Que a porra da democracia, ela é democrática para quem tem dinheiro, né? É democrática para os bilionários, para os trabalhadores não é. Tem a conspiração de judeus que controlam o planeta Terra, não. Segue, vamos lá. Sionistas influenciando as mídias, influenciando as redes sociais e esses querendo se manter no poder, né? E o inimigo sempre o inimigo é o comunismo. Eu acho né? O comunismo encontrou uma solução para resolver.
É teoria da conspiração. Isso daqui é Jorge Soros, só que pro lado da esquerda. Não tem o lobby sionista que governa o planeta Terra inteiro, não. Vê vários problemas na humanidade, só que não. Esse poder econômico que ferrou com o monarca, ele também tenta ferrar com os comunistas o tempo todo. Falando que eles não têm solução pra porra nenhuma, esse tipo de coisa. Mas é isso que eu tô falando. Não existe essa separação entre o que vocês enxergam como comunistas, até porque a China não é nada comunista, é um país capitalista pra caralho, vamos ser sinceros, né? Então, não existe essa separação. Os caras que, por exemplo, a China. Por que a China é uma grande superpotência hoje? Porque houve um êxodo da indústria americana não alta tecnologia, mas de média tecnologia para fábricas na Ásia, principalmente na China, nos últimos 30 anos. Isso aconteceu. Quem tomou essa decisão não foram os chineses. Quem tomou essa decisão Desgraça mandou R$2. A bactéria que primeiro comeu as frias carnes do cérebro do monarca. Dedico como saudosa lembrança ao... Obrigado, Desgraça. Obrigado pela dedicatória à bactéria que roeu o cérebro do monarca, né? A referência aí à Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Desgraça é erudição também. Exatamente a elite sionista que tu tá falando aí, entre outras, porque não é só sionista, é um grupo de pessoas, entendeu? Que é diverso, de certa forma, mas sim, os sionistas têm muito poder, mais do que a maioria dos grupos. Isso aqui é a teoria do metacapitalismo, isso daí é Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho criou esse conceito de metacapitalismo para dizer que existe uma elite poderosa que controla o planeta Terra inteiro. Mas, vamos lá. Os que você pode mencionar, e que é claro, né, judeus, né, no caso, judeus. É muito evidente que a riqueza da China, por exemplo, ele citou aqui, ela não se deve apenas ao tal do êxodo de tecnologia estadunidense para o local, né? O sucesso da China tem a ver com transferência de tecnologia, investimento estatal em P&D, educação técnica e engenharia, política industrial ativa, né? Tem as reformas econômicas internas, mas vamos lá. É fora também a Revolução Chinesa, mas segue. Mas de qualquer forma, mas se você percebe que foram eles que alimentaram a indústria chinesa, entendeu? Não acredito nisso. Mas deixa o Gaiofato colocar. Vamos com calma. Chat do Iago mandou R$1. Retornamos com tudo e a cada dia que passa as nossas lives estão mais insalubres. Boa noite a todos. Boa noite, chat do Iago. Não, gente, é igual uma porta sem entender nada. Você conversa com o tijolo, tem mais chance de sair algo de bom do que com o monarca. Eu pergunto pra vocês até, o que vocês acham dessa decisão aqui do Gaiofato de conversar com o monarca? Né? O que vocês acham? Vamos lá. Calma, porque eu acho que tem algumas questões que são importantes ali, né? Eu acho que essa percepção sobre a forma de como o mundo está organizado, né, e que eu acho que vai ressoar nessas teorias da conspiração, né, desses sistemas que se preservam ao longo do tempo, como se existisse uma elite global constantemente em ação e tal, eu acho que é uma percepção sobre a realidade que superficialmente está correta. É uma percepção sobre a realidade que superficialmente está correta. O problema, Monark, é que precisa estudar história para ver que esses processos que acontecem ao longo da história, eles são mediados por continuidades e rupturas. Então, por exemplo, o modelo de família que é instituído hoje na sociedade de maneira hegemônica, né, onde a gente tem esse modelo de capitalismo que é prevalente, né, que é hegemônico, é um modelo de família que foi instituído, que foi criado, que foi propagandeado a partir do século XIX e que nem sempre foi assim. Ou você pode pensar na atuação de famílias que são proprietárias privadas, né, seja de terra, seja de bens comerciais ao longo da história. Muitas delas, algumas continuam no poder, como, por exemplo, famílias da Idade Moderna, que conseguiram se constituir ali nas grandes navegações, e outras foram à falência, e outras foram à ruína, e outras se transformaram em discurso como os Romanov, por exemplo. Então, assim, eu não acho que não exista uma estrutura de poder que esteja articulada ao longo do tempo, né? Mesmo porque, geralmente... Você reconhece que existe.
Existe, claro que existe uma estrutura de poder que é constituída ao longo da história. O problema é que a questão é que ela não é feita a partir de uma organização secreta de famílias que fazem isso, mas pela própria forma de como a economia política existe. Porque se fosse assim, se fosse uma continuidade permanente há 2000 anos, as mesmas famílias da antiguidade romana seriam as mesmas famílias dominantes de hoje. Mas não é isso que acontece. É um bom ponto. Até que é um bom ponto. Eu até, sei lá, tava me perguntando aqui aonde que ele queria chegar com isso. Mas sim, tem descontinuidade desse processo, né? Não é a ordem dos templários do Assassin's Creed que dominam o planeta desde que o mundo surgiu, né? Não é. Vamos lá. Acontece. A gente tem algumas continuidades e tem algumas descontinuidades. Você pega para analisar. Mas continua o sistema familiar da elite que continua. Mas a questão. Mas, Gafato, uma coisa que você não está colocando aí no bolo é que eles criaram estruturas independentes, são estruturas familiares que hoje são conectadas, pô. E essas estruturas são ultra tecnológicas, entendeu? Eles possuem algoritmos, eles possuem satélites, eles possuem cidades subterrâneas, eles possuem tecnologias que a gente não conhece ainda, entendeu? Ah, não, gente. As cidades subterrâneas. Caramba, tá inacreditável esse papo, velho. Tá inacreditável. Tem uma tia minha que é literalmente assim, tá? Fala das cidades subterrâneas, que na época do Papa Francisco falava não, porque ele é um anticristo, e o presidente dos Estados Unidos, ele tá ligado com os reptilianos. Cara, inacreditável. Papo de quê? Papo de quê? Vocês perguntaram? O papo, por enquanto, tá papo de maluco. Mas a gente vai encerrar esse corte por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like e, é claro, deixe seu comentário dizendo o que você pensa disso daí tudo. Ou, sem cigarro não tem condição, gente. Sem cigarro não tem absolutamente nenhuma condição de eu continuar aqui. Ratanabá, os caras, tem uns trem assim. Ler Carl Sagan ia fazer bem pro Monark. Eu não sei, viu? Eu recomendo até O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Mas, sinceramente, eu acho que entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Sei lá, como se trata de leitura, não sei nem como que isso funciona, sei lá, entra pelos olhos e sai por onde, né? Vocês me respondam aí por onde que sai. Não, exatamente. Nessas teorias, o interessante é que é tudo muito secreto, né? Os caras mandam em tudo, mas é tudo oculto. Só que um iluminado, ou seja, o monarca, ele descobre tudo. Né? Ele descobre tudo. Embora seja a ordem secreta dos templários, dos maçons e dos judeus que estão governando o planeta. Né? Embora seja isso. Que loucura.